Então, Ito, Manuel. Fala, Tiagão. Beleza, meu amigo? Vamos chegar. Essa semana nós estamos na semana hashtag oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito trabalhista, né? Visando todos esses problemas que a gente está passando aí. Vamos estar passando um pouco de informação para vocês aí. Nosso amigo Doutor Emanuel. Show. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, Gisele. Tudo bem? Opa, Boa tarde, doutor. Tudo bem? boa tarde, tudo bem? Doutor, eu queria agradecer a oportunidade aí que você deu a gente aí de aceitar nosso convite aí. Imagino que Eu que agradeço a oportunidade. imagino que tá na correria, né? A demanda nesse período é muito grande, né? Tem algumas demandas novas, né, para a gente nesse período. Muita gente preocupada, lidando com algumas situações complicadas, né, diante dessas reformas aí. A gente está tentando contribuir aí com a sociedade dessa forma. É isso aí, doutor, é isso aí. Doutor, fala um pouquinho pra gente aí do seu trabalho aí, cara. O pessoal, né, conhecer um pouco do seu trabalho aí. Bom, meu nome é Emanuel, né, Emanuel Teixeira, doutor Emanuel. Eu sou advogado militante na área do direito do trabalho. Também sou especialista, né, tenho pós-graduação em direito civil e processual civil, que basicamente é o direito civil, né? Eu lido com direito de família, com inventário, pensão, né? Basicamente essas coisas. Mas também sou militante, bastante militante na área do direito do trabalho. E espero contribuir com vocês aí nas informações. Ah, com certeza. Com certeza vai contribuir, com certeza. Doutor, então, mediante todo esse problema que a gente está passando aí, né, cara, né, desse surto aí, dessa pandemia aí, o que que o governo tem feito de, né, benefício, preocupado com o comércio, preocupado com, né, com os empregados, com os empregadores no geral? Tem alguma, né, alguma MP nova? Tem alguma coisa que você pode estar passando para a gente aí? Então, a gente vai discutir bastante hoje sobre uma MP específica, né? Uma medida provisória, a última que foi editada, a 936. Essa medida provisória, ela trata sobre algumas coisas que têm gerado dúvida para muita gente, para empresários, para trabalhadores, né? Que é basicamente a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do salário proporcional à jornada de trabalho, né? Já está sendo adotado isso por muitas empresas. Eu acredito que algumas pessoas que já estão vendo essa live aqui já devem saber de algum conhecido ou já estão lidando com isso, né? Já estão tendo que lidar com essa situação. Tem algumas dúvidas, né? No caso da redução, por exemplo, será que, como é que vai ficar o restante do meu salário? Eu vou ficar sem receber o restante do salário? Tem muita gente que ainda não sabe, né? O que eu preciso fazer para receber o restante do salário? Isso a gente vai estar discutindo hoje aqui, né? Eu creio que a gente não vai conseguir estender tanto. Eu poderia estar falando sobre a MP 297, a 298, que trata sobre algumas outras coisas que não vão ser tratadas hoje por uma questão de tempo, né? Creio que a gente vai ter uma nova oportunidade aí, certo, Felipe? Se Deus quiser, se Deus quiser. Então, eu vou É, estar na verdade, podendo esclarecer outras coisas. na verdade as pessoas não sabem nem se o empregador tem direito de, né, de romper algum contrato, né, congelar algum tipo de contrato, se tem direito a redução de salário. O pessoal ainda está meio É, perdido, né, sobre isso aí. então, na verdade, o que eu posso, assim, eu pensei da gente começar da seguinte forma: as pessoas estão ouvindo falar, medida provisória, MP, mas afinal de contas, o que é uma MP? O que é uma medida provisória, né? Vou tentar esclarecer aqui, não sou professor de direito constitucional, mas eu posso contribuir de alguma forma. Na verdade, a medida provisória, ela é um instrumento normativo que pode ser editado pelo presidente da República. Ela tem força de lei federal, sim, e ela passa a vigorar a partir do momento que é publicada. Ou seja, falando sobre a medida provisória 936, que fala sobre suspensão, redução de salário, essa medida provisória já está valendo desde 1º de abril. É dia da mentira, mas não é mentira não, já está valendo mesmo, né? Ou seja, as empresas já estão podendo, de fato, reduzir os salários, respeitando umas faixas que a gente vai entrar em mais detalhes, né, posteriormente.
A empresa já está podendo suspender em algum período específico também, que eu vou estar falando mais detalhadamente. Mas isso é mediante um acordo entre a empresa e o trabalhador. A empresa não pode impor isso. Mas a gente vai conversar melhor, vou dar minha opinião para você que é empresário, que está assistindo, para você que é trabalhador, que está pensando se aceita ou não esse acordo. Eu vou dar minha opinião sincera com relação a isso. Não, perfeito. Então, doutor, vamos começar então, cara, sobre a questão da jornada de trabalho e sobre a redução de salário, né? Dá uma Certo. esclarecida pra gente aí como é que está funcionando isso aí. Vamos lá. Respondendo a pergunta, sim, as empresas estão podendo reduzir o salário proporcionalmente à jornada de trabalho, né? O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo em números. Uma das faixas que podem ser adotadas nesse acordo é de 50%. Como que seria isso? A empresa poderia reduzir, né, no acordo que ela formalizar com o funcionário, reduzir em até 50% a jornada de trabalho dessa pessoa e também o salário dessa pessoa. O que isso quer dizer na prática? A empresa vai ter que pagar 50% do salário, o empregado vai ter que trabalhar metade da jornada que ele trabalharia normalmente, vamos supor, se eram 44 horas semanais, passam a ser 22 horas semanais. Mas aí a dúvida que fica é, tanto para o empresário, que está preocupado com o seu funcionário, quanto para o trabalhador. Como que ficam esses outros 50%? Né? Tem muita gente que está com medo, muita gente já me procurou essa semana, perguntando, doutor, eu vou ficar sem receber os outros 50%? Tem gente que está reduzindo até 70%, que é uma das faixas. Né? Uhum. Já posso adiantar que, na verdade, são só 3 faixas que estão previstas nessa MP, a 936. As faixas de redução salarial proporcional à jornada de trabalho são 25%, 50% ou 70%. O acordo entre o empregador e o funcionário, ele tem que estar dentro dessa faixa. Qualquer outro valor diferente, só por meio de acordo ou convenção coletiva, que já é previsto no ordenamento jurídico normal, entendeu? Mas vamos lá, como que ficaria esses outros 50%? O trabalhador vai ficar sem receber nada referente a esses outros 50%? A resposta é não, ele vai receber sim, mas ele vai receber pelo governo. O governo federal, ele editou, né, ele criou esse benefício emergencial para preservação do emprego e renda, né, que é o termo que está sendo usado na MP. Esse benefício emergencial, ele vai ser pago na conta do empregado, né? Só que ele vai respeitar algumas faixas, né, que na verdade a base de cálculo desse benefício vai ser a mesma base de cálculo adotada para o seguro-desemprego. A gente pode entrar em mais detalhes, Então, são no alguns caso aí, números. Certo. o empregado que trabalha no comércio, né, que ganha um salário mínimo, vamos mudar de exemplo aqui. Certo. O empregador ele tem condições né, combinar junto com o empregado até 50%, Até 70%. até 70%. Isso. E Mas aí no seria caso, assim, como no que ele caso de comunica, quem... como é que ele vai receber essa outra parte do governo, no Exato. caso? Então, você que é empresário, que está assistindo essa live, toma cuidado, porque se você não comunicar isso ao governo federal, especificamente para o Ministério da Economia, você vai ter que pagar normalmente o seu empregado. Né? E depois de uma decisão que o STF deu agora, no dia 7, uma decisão liminar, vou usar termos técnicos aqui, mas para a gente enriquecer um pouco mais o debate. Estava tramitando uma ação direta de constitucionalidade, número 6363, no STF, e foi proferida uma decisão por Lewandowski, obrigando, na verdade, que essa MP ela previu da seguinte forma: o acordo pode ser celebrado só entre o empregador e o trabalhador, um acordo individual, né, que é falado. Não precisa ser um acordo apresentado para o sindicato. Só que a decisão da liminar mudou isso. O Lewandowski entendeu, deferiu a liminar nos termos, né, obrigando o empregador a informar o sindicato no prazo de 10 dias, que é o mesmo prazo que o empregador tem para informar o governo federal. Se não for informado, eu vou trazer um exemplo mais prático aqui para ilustrar melhor essa situação. A medida provisória foi publicada no dia 1º, certo?
1º de abril, como eu já falei. O empregador ele tem que apresentar esse acordo para o empregado. O empregado tem 2 dias para decidir se vai assinar ou não. Ou seja, só a partir do dia 3 de abril que passou a valer de fato isso aí. Né? Nesse dia, contado desse dia, assim que for formalizado, for feito o acordo entre o empregado e o trabalhador, entre o empresário, né, e o trabalhador, o empresário vai ter 10 dias para apresentar esse acordo, tanto para o Ministério da Economia, para o governo federal, quanto para o sindicato da categoria. Isso se o sindicato, aquela categoria de trabalho, tiver um sindicato representando ela. Né? No caso, então, Essa a é uma... responsabilidade é do empregador de Isso. informar os órgãos, né, federais. Exatamente. Essa é uma dúvida que está sendo muito pertinente. Tem gente perguntando, eu preciso me inscrever nesse auxílio emergencial que abriu há pouco tempo agora, né, da Caixa Econômica? Não. Se você tem carteira assinada, esse auxílio que tá exigindo preenchimento, do pessoal que está no CAD único, isso aí não tem nada a ver com você. Também é um auxílio do governo federal, mas não é um auxílio para quem é regido por CLT, para quem tem carteira assinada. Esse auxílio específico para quem, eu estou conversando aqui, né, para quem tem carteira assinada e teve redução do salário ou teve a suspensão do contrato de trabalho. Para essas pessoas, quem vai ter que informar ao governo, ao Ministério da Economia, é a empresa, é o empresário, é o contratante, no caso. Né? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Se você teve seu salário reduzido, seja em 25%, 50% ou 70%, se você teve seu salário reduzido, você vai receber a parte que é devida à empresa ainda, né? Mas o restante vai ser pago proporcionalmente, respeitando a faixa do seguro-desemprego, mas o restante vai ser pago pelo governo, porque a empresa que você trabalha vai ter que informar isso para o governo vai ter em mãos a conta que você recebe seu salário. Perfeito, perfeito. Perfeito. Doutor, e vamos falar então aqui um pouco sobre, nós já falamos sobre as faixas, né? Que pode dividir até 70%, né? É isso? Isso. São 3 faixas, né? 25, 50 ou 70. Pode entrar em acordo, né? E essa redução de quantos meses a gente pode estar trabalhando? Isso, uma boa pergunta. Isso tem um limite de tempo, né? A redução do salário ela pode ocorrer num prazo de 90 dias. Seria um prazo de 3 meses, a grosso modo, né? Ou seja, a redução pode ocorrer apenas nesse período de 3 meses. O empregador que optar por isso, né, que vê essa necessidade na sua empresa para mantimento, né, do emprego e tudo mais, ele vai ter que adotar, no máximo, esse período de 90 dias. Né? A suspensão já é um prazo diferente, é um prazo de 60 dias. A gente pode entrar em mais detalhe depois sobre suspensão. Não, perfeito. Aí tem uma pergunta aí de Gisele aí, ó. Certo, deixa eu ver aqui. Faz aí a pergunta, por favor, que eu tô... Fiz uma... qual a carga horária para acordo de 70% da redução? Isso, então, a redução do salário é proporcional à redução da jornada de trabalho. Se a redução do salário, vamos supor, do caso da Gisele, se ela teve o salário dela reduzido em 70%, ela vai ter que trabalhar apenas 30%. Né? A empresa vai pagar diretamente a ela os 30%, os outros 70% vão ser pagos pelo governo federal, seguindo essa forma de cálculo, né, que é a do seguro-desemprego. Talvez ela não receba exatamente o valor, talvez tenha uma redução no valor total, né, juntando os 30% com os 70% do seguro-desemprego. Mas ela vai ter que trabalhar, a redução do salário é proporcional à jornada de trabalho. Se ela trabalhava... É meio complicado de fazer conta redonda aqui agora, né? Mas ela vai ter que trabalhar 30% só do que ela trabalharia em termos de jornada de trabalho, entendeu? Como esse trabalho pode ser realizado de home office, que é inclusive uma questão que eu queria trazer aqui. Algumas empresas estão adotando a suspensão do contrato de trabalho, mas estão falando para os funcionários continuarem trabalhando em casa, em home office.
Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Se você suspender o contrato de trabalho com seu funcionário, se você chegar nesse acordo, né, que é um acordo, não é uma imposição, se você chegar nesse acordo, você não pode obrigar o seu funcionário a trabalhar em casa. Se você quiser obrigá-lo a trabalhar em casa, então reduza o salário dele, né, talvez 50%, né, mas ele vai também trabalhar Para em ter home uma carga office. horária maior um pouco, para ele trabalhar em Hoje, casa. isso. Hoje em dia tem até alguns aplicativos que dá para ter esse controle, né, do empregado, saber se o empregado está em casa trabalhando ou vagabundando. Mas, mas não pode ser feito uma coisa esperando outra. Né? Você suspender o contrato de trabalho, você já não vai ter que pagar nada para o seu empregado, e você quer que ele trabalhe para você? Né? É uma questão de bom senso também. É uma coisa que eu quero destacar aqui, só um adendo, né? Uma observação, é que essa medida provisória, ela foi feita, foi uma medida emergencial adotada pelo governo para preservar o emprego, para a manutenção do emprego e da renda. O que quer dizer isso? O governo federal está preocupado, diante dessa crise, de ter uma demissão em massa. Né? Para isso que foi criada essa medida provisória, a 936. Né? Nesse contexto que a gente está vivendo de calamidade pública, né? Que a princípio vai ser até o final do ano, 31 de dezembro. Nesse contexto, para as empresas não terem que demitir os seus funcionários, a empresa tem essas duas opções, ou reduzir o salário ou suspender o contrato de trabalho. Dentro desses limites, né, Mas que a tem gente já algum está teto também conversando. de salário que entra dentro dessa. Então, tem algumas faixas. Né? Primeiro que a empresa que teve um faturamento no ano passado acima de 4 milhões e 800 mil, ela, mesmo suspendendo o contrato de trabalho, ela vai ter que pagar 30% do salário dos funcionários dela diretamente, né? Mesmo suspendendo o contrato de trabalho. As que tiveram uma renda menor no ano passado, menor que 4 milhões e 800 mil, elas vão ter realmente, no caso da suspensão, né, que eu estou falando, elas vão poder suspender todo o pagamento, né? E todo o pagamento vai ficar a cargo do governo federal. Né? Mas é como eu estou falando, vai ser respeitando as faixas, a base de cálculo vai ser a mesma base de cálculo adotada para o seguro-desemprego. Né? Que, assim, eu posso dar um exemplo para vocês, lembrando assim, não vou lembrar em termos exatos, né, em números exatos, mas uma pessoa que ganha hoje R$ 2.000 no seu salário, vamos supor que a empresa resolva reduzir o salário dessa pessoa, proporcionalmente ao jornal de trabalho, em 70%. Como é que vai ficar a situação? A empresa vai continuar pagando os 30%, tendo como base o último salário, né, que ela recebeu. Ela vai continuar pagando esses 30%, mas os outros 70% vão ser com base na mesma conta que é feita para o seguro-desemprego. Então, com certeza, a pessoa já vai ter uma redução do salário dela, no final das contas. Entendeu? Se a pessoa recebe um salário mínimo, no final das contas não vai mudar nada. Mas se ela recebe mais do que R$ 1.500 como salário, já vai ter uma redução no salário, redução de 20%. Né? Quanto mais a pessoa recebe, maior vai ser a redução no salário dela no Porque final tem um das teto, contas. no caso, né? Por parte do Isso, governo vai exatamente. ter um teto. O teto é o mesmo teto para o seguro-desemprego, que é na faixa de um salário mínimo, R$ 1.045, até 1.800 e alguma coisa. Ou seja, não tem como a pessoa receber mais do que 1.800 e alguma coisa do governo. Mesmo que, vou dar um outro exemplo, vamos supor que a pessoa tem um salário de R$ 10.000. Salário de R$ 10.000. Aí o que vai acontecer? A empresa reduz o salário dela. Aliás, vamos fazer melhor. A empresa suspende o contrato dela por 2 meses, que é o tempo máximo, né, 60 dias. Se a empresa suspender o contrato desse funcionário que ganha R$ 10.000, ele vai receber o teto com base no seguro-desemprego, que é o benefício emergencial, que vai ser 1.800 e pouco. Ou seja, vai ser uma diferença gritante, né, na renda dele. Mas não vai ficar sem receber nada também, entendeu? E no caso, É basicamente isso. esse acordo, o empregado, ele tem algum tipo de garantia fazendo esse tipo de acordo? Certo, é uma pergunta boa. Então, tanto no caso da redução salarial, né, proporcional à jornada de trabalho, quanto no caso da suspensão do contrato de trabalho, ele vai adquirir uma espécie, não é o termo correto, mas é uma espécie de
estabilidade no trabalho dele. É uma garantia que o governo está dando para que as empresas não adotem isso, né? Vamos supor, no caso da empresa suspender por 2 meses, aí acabou os 2 meses, a empresa vai e demite o cara. A empresa não pode fazer isso de imediato. Até pode, mas ela vai ter que pagar uma multa, prevista nessa MP 936. Mas a estabilidade, a estabilidade, entre aspas, né, que essa pessoa adquire, ela é de acordo com o tempo que foi adotado ou a redução do salário ou a suspensão. Ou seja, se a empresa reduziu o salário por 3 meses, acabando esse período de redução salarial de jornada de trabalho, a empresa vai ter que ficar mais 3 meses com esse funcionário. Se ela não quiser ficar mais 3 meses com esse funcionário, né, depois que reduzir essa jornada de trabalho, o salário, se ela quiser continuar, não quiser continuar, quiser demitir, ela vai ter que pagar uma multa. Uma multa indenizatória, né, uma verba indenizatória. Então o empregado ele tem um acesso à estabilidade por 120 Isso. dias, vamos dizer, né? 90 Seria dias. até mais. No caso da redução, seria de 180 dias. Né? Vamos dizer assim, se A partir do você já acordo, a partir teve... da data do se acordo. você, exato. Se você já chegou num acordo com o seu empregador, né? Se você já chegou num acordo com o seu funcionário, por essa redução do salário por 3 meses, ele vai ter pelo menos mais 6 meses aí vinculado à empresa. Se a empresa estiver disposta a pagar a multa indenizatória, aí já é outra história, mas eu acredito que não, né? Ninguém tem interesse em pagar uma multa, né? É verdade. Não, mas é interessante isso aí, cara. É interessante porque né, a gente tá vendo tantas pessoas sendo demitidas, né, cara? Pois é, E o governo, né, lança uma medida, né, dessa aí, pra, visando a economia, né? Que se tem uma dispensa em massa, quer dizer, para depois recuperar essa economia e ficar muito mais caro, né? o governo ele pensa de uma forma coletiva, né? Ele não pode pensar só no empresário, como também não pode pensar em beneficiar o trabalhador em detrimento do funcionário, né? Às vezes a gente fica separando muitas coisas, né? Como eu advogo tanto para a empresa quanto para o trabalhador, eu consigo ver os dois lados, né, da moeda. Mas muitas vezes a pessoa que está num polo, ela não consegue olhar, né? Às vezes ela fica desesperada, seja o empresário que está desesperado, só pensa nele, não consegue pensar no funcionário dele, ou seja o trabalhador que só quer saber da situação dele, mas não quer saber como é que a empresa vai se manter nesse tempo. Às vezes as pessoas não conseguem colocar esse equilíbrio, né? Colocar na balança as duas coisas. Mas a verdade é essa, que o governo ele buscou, nessa medida provisória, reduzir o prejuízo que inevitavelmente vai acontecer no nosso país, né? Já está acontecendo, né, infelizmente, reduzir o prejuízo tanto para os empresários quanto para os empregados, né, que estão, na verdade, com seus empregos sob risco de perder a qualquer momento, né? Aí a questão também é que o empregado ele não é obrigado a fazer esse acordo, né? Isso, é importante também falar isso. O empregado ele não é obrigado a aceitar o acordo da redução salarial ou da suspensão do contrato. Mas, aí já é uma opinião minha, gratuita, para vocês que têm carteira assinada. Se vocês negarem isso, existe um grande risco de vocês serem demitidos. Porque a empresa talvez ela não tenha condições de falar assim, não, ele não aceitou, vou continuar pagando a ele normalmente, já que ele não aceitou. Talvez a empresa não tenha condições de adotar isso, né? E Mesmo não que é por seja falta de boa vontade. uma mão de obra qualificada, importante para a empresa, mas É, não vai ter demanda às mesmo, vezes também, né? também é importante eu destacar aqui, né, eu acho que eu já cheguei a comentar no início da live, que depois dessa decisão do STF, essa decisão liminar que foi concedida no STF, esse acordo individual, se é uma categoria que está sendo representada por um sindicato, qualquer acordo no sentido da redução ou da suspensão do contrato tem que ser apresentado ao sindicato. Isso é como eu estou falando, né? Porque depois dessa reforma trabalhista que a gente presenciou de uns anos para cá, ninguém é obrigado a ser contribuinte para nenhum sindicato mais, né? Na verdade, teve até uma redução em massa de sindicatos por conta disso. Isso é bom em parte, né? Porque a pessoa não é obrigada, ninguém deveria ser obrigado, né? Mas é ruim porque
muita gente deixou de contribuir só porque não é mais obrigado. Uhum. Quando, no final das contas, uma situação como essa que a gente está vivendo, era importantíssimo que a pessoa seja representada por um sindicato. Porque, às vezes, ela vai, vamos supor, se é uma categoria que já não é mais representada por um sindicato, vai ser só um acordo individual. Aí vai ser você e o seu patrão. Você e a empresa que você trabalha. Não vai ter um olhar de um terceiro interessado nos seus direitos, né, que é um sindicato. Ou deveria ser, né? Não, e até porque Interessado um nos seus direitos. sindicato, ele, vamos dizer assim, ele tá de olho nos seus benefícios, né? Não quer te prejudicar, né? E quer brigar Você por ganhando, você, ele né? ganha. É. Exatamente. O sindicato ganhando, o empregado acaba ganhando e vice-versa, né? Uhum. Mas é bom ter esse cuidado, né? Também não aceitar forçadamente, né? A empresa não pode impor um acordo a você, mas também você tem que pensar que se você não aceitar aquele acordo, você corre um sério risco de ser demitido. Claro que você vai receber tudo que você tem direito, todas as verbas trabalhistas, né? Uhum. Férias proporcional, FGTS, tem que estar sendo devidamente depositado, INSS devidamente pago, né? Tudo isso você vai receber por direito, né? Mas ninguém quer ser demitido, principalmente nesse contexto de crise que a gente está se deparando, né? Não, perfeito. Doutor, e a gente tinha travado aí. A É. gente, nessa situação que a gente se encontra hoje, qual seria a sua opinião, tipo, que você sugere, tanto para o empregador quanto para o empregado, nesse momento? O que que você tem para sugerir para a gente, assim? Vamos lá, para o empresário, né? Essa vai direto para o empresário. A gente, na verdade, está vivendo um contexto de muitas mudanças no ordenamento jurídico, né? Como eu já falei, a gente tem uma CLT, né, com a consolidação das leis trabalhistas, mas as medidas provisórias também têm força de lei, né? E essas medidas provisórias estão modificando muita coisa, apesar de existir já uma legislação tratando da relação trabalhista, né? Hoje, eu estou falando especificamente na data de hoje. Hoje, eu aconselharia os empresários se não adotaram ainda a redução de salário ou a suspensão do contrato de trabalho, eu aconselho a esperar até o dia 16. Mas por que eu estou aconselhando isso especificamente? Porque dia 16 as coisas provavelmente vão mudar de novo, lá no STF. Essa mesma ação que está tramitando, que foi decidida essa liminar, obrigando as empresas a apresentarem, né, esse acordo para o sindicato, essa mesma ação ainda está tramitando. A decisão que ocorreu no dia 7 foi uma decisão liminar, é uma decisão precária, né? Ela pode cair a qualquer momento, vamos dizer assim, né? E esse qualquer momento pode acontecer agora, no dia 16, porque o dia 16 é a data que está agendada para ser julgado o mérito, né? Agora, o corpo de desembargadores vão apreciar essa situação. No momento foi só Lewandowski, né? Que é o relator do processo, recebeu o processo, né? A ação direta de constitucionalidade. Ele decidiu liminarmente sobre um assunto, porque ele tem esse poder como relator do processo. Mas agora vai ser discutido o mérito como um todo, né? Agora vão juntar outros ministros, né? E esses ministros vão decidir definitivamente como é que vai ficar essa situação. Então, eu aconselho, se você, empresário, não optou até o momento por reduzir o salário ou suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários, espera até o dia 16. Eu também quero até aproveitar, né? O meu perfil aqui, emanuel.advogado, eu estou sempre atualizando essas informações, elas estão mudando muito rápido. Então, eu aconselho quem está assistindo essa live a me seguir no meu perfil profissional. Eu também estou criando uma conta no YouTube específica para tratar sobre esses assuntos. A gente vai estar conversando também da forma mais clara possível, né, como eu estou tentando fazer aqui, lá no Perfeito. YouTube. Eu vou estar esclarecendo essas coisas no decorrer do tempo. Hoje eu não posso dar uma resposta definitiva porque eu não sei o que os ministros vão decidir. Mas eu aconselho isso para o empresário. Espera até o dia 16. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. A outra é para o trabalhador. Você que é trabalhador, você já entendeu nessa live que você não é obrigado a assinar esse acordo. Porque o próprio nome diz, é um acordo. Os dois têm que estar de acordo, as duas partes, tanto o empregador quanto o empregado, né? Os dois têm que estar de acordo para que seja adotado essa redução ou a suspensão do contrato. Mas
Se você tem uma noção de como está a sua empresa, a empresa que você trabalha, se você está vendo que não está legal, se é uma empresa que reduziu muito em vendas, né, ou reduziu muito a prestação de serviço, aceita esse acordo, porque pelo menos, se for um acordo que vai, por exemplo, reduzir a sua jornada de trabalho em 3 meses, você vai ter pelo menos 6 meses aí nessa empresa ainda. Né? Suspendeu o seu contrato de trabalho, a suspensão é de no máximo 60 dias. Né? Meu conselho é esse, não bata pé falando, não, é meu direito, eu não sou obrigado a aceitar o acordo. Calma, pensa bem antes de bater pé, de ficar revoltado, porque Melhor talvez garantir o seja emprego, melhor. né? Isso, exatamente. Talvez seja a melhor opção para você garantir o seu emprego. Não é bom para ninguém. Se você recebe mais do que 1.500, de alguma forma, mesmo que pouco, você vai ter a sua renda reduzida, né, seja por redução de salário ou por suspensão do contrato. Infelizmente, você vai ter a sua renda reduzida de alguma forma. Aqueles que ganham mais vão ter a renda reduzida demais, infelizmente. Mas é melhor do que ficar desempregado. Mas vai Né? ter uma renda também, pelo menos. Exatamente. Esse Por acordo isso, também é temporário também, né? isso é importante também a gente falar sobre isso. Né? Eu não cheguei a explicar o que é uma medida provisória, ou cheguei a explicar, não estou lembrando, mas a medida provisória, a medida provisória, ela é como o próprio nome diz, ela é provisória. Ela não é definitiva, né? Ela tem um tempo de vida. Uhum. E o tempo de vida dela é relativamente curto. O tempo de vida dela é de 60 dias, a partir da data da publicação, prorrogáveis por mais 60 dias. Ou seja, a medida provisória ela só pode existir durante 120 dias. Nesse período de 120 dias, o Congresso Nacional vai apreciar essa medida provisória, talvez modificar algumas coisas, para que então essa medida provisória seja transformada em uma lei, né? Uhum. Como aconteceu com a medida Perfeito. provisória 926, a que veio antes da 927, que teve algumas modificações também que a gente vai discutir na próxima live aí. A 926, ela estabeleceu esse estado de calamidade pública, né? Teve algumas adoções, modificações de manuseio do erário, né, do dinheiro público, né? Destinou verba pública mais para a área da saúde, né, hospitais. Mas essa medida ela já virou lei. Né? Eu estou dando um exemplo aqui. Eu acredito que essa medida 936, que a gente está discutindo hoje, de redução de salário, de suspensão de contrato, eu acredito que essa medida ela vai virar lei. Mas, a minha opinião, diante de tudo que eu tenho estudado, é que ela vai ter algumas modificações. Né? Partindo para uma discussão mais técnica, a redução do salário é inconstitucional, em regra. Né? O artigo 7º da nossa Constituição proíbe a redução salarial, salvo por acordo ou convenção coletiva. Como seria isso? Se o sindicato concordar com a redução do salário, ok. Né? Acordo ou convenção coletiva seria isso, seria por meio do sindicato. Mas se for um acordo individual, em tese, essa redução salarial não pode acontecer em nenhuma hipótese, nem em caso de medida provisória. Seria o caso dessa medida provisória ser declarada inconstitucional. Mas, diante dessa situação que a gente está vivendo, eu acredito que, de uma forma ou de outra, mesmo que ela passe por algumas reformas, ela vai ser convertida em lei, sim. Ela vai valer até o final do ano. Provavelmente, né, o Ministério da Saúde também tem nos alertado com relação a isso. Essa situação de pandemia no nosso país vai durar mais alguns meses aí. Eu acredito que mais do que 120 dias, né, o tempo de vida da medida provisória. Mas eu creio que ela vai virar lei, sim. Com certeza alguma novidade vai acontecer nesse meio tempo. Eu vou estar sempre por dentro, vou estar informando no meu perfil profissional para ajudar todo mundo aí a tirar a pulga atrás da orelha, a não ficar Tá certo. desesperado. É Ok? verdade. Não, perfeito. Doutor, obrigado, né, mais uma vez aí, pela sua participação aí. Espero ter você aqui com a gente de novo, para estar esclarecendo mais assuntos, né, e informar o pessoal, né, que é importante, né, o pessoal está perdido, o Com pessoal está certeza. precisando nesse momento de informação, né, tanto o empregado quanto o empregador, Com certeza. né. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.
né? Meu amigo aí, Felipe Inácio. Agradeço muito a oportunidade de estar contribuindo, né, para o nosso meio de amigos, né, de amizades. É bom a gente saber, né, como contribuir com informação. Né, a gente que é formado direito, milita na área, a gente pode tranquilizar a pessoa ou alertá-la, né, como a gente fez aqui. Então eu fico Verdade. satisfeito de poder Verdade. contribuir aí por essa live. O pessoal, tá ok? Eu agradeço a oportunidade e estou aberto a novos convites aí para as próximas lives. Não, vamos sim, vamos marcar sim. Tá Com certo? certeza, meu amigo. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado aí pela presença aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com o Dr. Emanuel aí, pelo Instagram dele aí. Isso aí, mano. Isso aí, direct está aí disponível, Isso aí. Emanuel.advogado. Fiquem à vontade. Isso aí, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, doutor. Obrigado, gente. Vamos ficar aqui, vamos encerrar aqui. Amanhã a gente volta de novo, às 5 horas da tarde. Amanhã nós temos um convidado aí, Luiz Fernando, da Prática Rio. Um papo Galera super fera. interessante também. Só pessoal fera, só pessoal fera. Eu Tá sou o peixe show? pequeno no meio dessa galera. Não, não, você contribuiu também, com certeza. Espero, espero. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Valeu. Um abraço. Um abraço.